Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Oficialmente, agora estamos abrindo a nossa live. Mais uma vez aqui. Segunda-feira foi uma live muito boa. Quero agradecer novamente ao Igor que participou. Hoje nós temos um novo convidado, né? Hoje o nosso convidado, já estou chamando aqui, mas já vou adiantar, é o Leon, né? O Leon Fares. A gente já fez uma live na semana, há 2 semanas atrás, só que 1 ou 2 semanas atrás, se eu não me engano, só que a internet no dia não ajudou, né? A internet não pegou direito e aí a gente manteve o compromisso de remarcar a live e aqui estamos para cumprir, né? A gente uma coisa já que a gente sempre tenta manter conhecimento quando a gente faz alguma coisa, né? Tudo é intencional e um conhecimento que isso traz para qualquer um. Qualquer empreendedor, a primeira coisa que ele tem que ter é palavra. Ele tem que cumprir com a sua palavra. Se ele prometeu alguma coisa, ele tem que cumprir ou fazer o máximo para cumprir, né? Tem que esgotar todas as tentativas, tudo que for necessário para cumprir essa promessa que ele fez. Eu tô aqui já convidando o pessoal, quem for entrando, por favor, já peço aí, isso ajuda muito a gente a manter as lives, ajuda no engajamento. Clica aí no aviãozinho e chama mais 3 pessoas. Não precisa chamar muita gente, chama só 3 pessoas, aquelas pessoas que você sabe que vai agregar, que essa live vai agregar valor na vida delas. Pessoas que estão empreendendo, que estão começando, que estão querendo empreender, chama elas, cara. Chama elas, porque essa live aqui, ela não foi feita por nenhum intuito da gente querer mostrar que é melhor que alguém, nem nada. Isso aqui é para buscar trazer conhecimento. E aí, André, tranquilo, mano? Boa tarde. Aí a gente tem a presença de um dos próximos convidados da próxima lives, o pessoal da 4D Imob, né? Grande amigo, grande parceiro. Tenho a honra de poder tê-los, né, nas próximas lives. Obrigado aí pela participação. Já tô aqui já chamando. Oi, Emília, tudo bem? Boa tarde. Aí, nosso convidado está entrando, Leon. Vou falar um pouquinho, ele é um naturopata, né? Fala sobre saúde. Hoje, essa live aqui, a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo e saúde. Algo totalmente indispensável para qualquer um que quer empreender. Boa tarde, gente. Boa tarde. Qualquer um que quer empreender precisa cuidar da sua saúde, porque um empreendedor que não está com a saúde um dia vai falhar e não vai ser nada bom. A Duana, boa tarde. Como vai? Deixa eu já convidar. Então, pessoal, mais uma vez eu peço aí, encaminha essa live aí para 3 pessoas só, não precisa ser muito, mas manda aí, clica aí no aviãozinho. Vamos chamar pessoal que a gente vai tentar agregar valor na vida de vocês, né? E dessas pessoas que vocês convidarem. E aí, Leão? Tudo bem, meu irmão? Como tu tá? Boa tarde, meu querido. Boa Agora tá tarde. bom. Agora a internet tá boa, né? Hoje tá Hoje a live funcionando, sai. né? Hoje, Legal, meu querido. mas é aquela, né? A gente não tem como dar desculpa, né? A gente tem que fazer acontecer, né? Boa tarde, Verdade. Fernando, pessoal da Vieira Seguros. Agradeço muito a presença de todos. Leão, vou deixar a casa, a porta está aberta, se apresenta aí, fica à vontade. Fala aí sobre... Se apresenta aí pro pessoal. Boa tarde, Jéssica, Priscila. Boa tarde, todo mundo que está entrando aí. Vinho, obrigado aí pela presença de todo mundo. Fica à vontade, meu amigo. Show de bola, meu querido.
Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, meu querido Rômulo. Quero agradecer o convite de estar tendo essa oportunidade aqui, né, da gente transbordar na vida de alguns amigos que estão acompanhando com a gente essa live. Eu queria parabenizar, Rômulo. Está na sequência pesada aí, cara. Isso é muito importante. Network. Obrigado. Network está todo vapor. Aquele eu botei nesse ano, né, que esse é um ano da gente buscar resultado para mim. Não só para mim, mas eu acredito que para todo mundo. Esse é um ano que você tem que buscar resultado. E o resultado só vem com conexão com as pessoas. Então, verdade. E, cara, você está dando esse exemplo, né? Eu acho que o tema que você está trazendo é sobre empreender. E uma das coisas mais importantes para a pessoa prosperar empreendendo é ativar o network. exato. Acho que a gente começa essa live aqui estimulando as pessoas que estão ouvindo a dar total importância às conexões, ao network, porque está relacionado com a maior parte dos resultados que ela vai ter, né? Exatamente. Totalmente. A gente vê que o network, não só nos resultados financeiros ou profissionais, pessoais também, porque são com essas conexões que você muda a sua ambiência, né? Você aprende coisas novas. Tem muita gente a gente que está no começo do ano, a gente vê aquelas promessas, né? A promessa de começo de ano. Todo mundo quer um novo resultado. Mas dificilmente você vai ter novos resultados com as velhas manias. Então você tem que mudar as suas manias e, principalmente, das principais coisas para você mudar suas manias é a ambiência, né? São as pessoas que você convive. Boa tarde ao Mago dos Imóveis, Ivana, boa tarde aí. Boa tarde aí. Obrigado aí a presença aí do pessoal. Ah, legal, meu irmão, legal. E assim, eu e você, nós nos conhecemos devido a essa conexão, esse network, né? Através do QGR. E a gente acaba procurando pessoas que estão buscando o mesmo propósito que nós. Eu acredito que o propósito dessas pessoas que estão na live hoje, que olharam esse tema e chamou a atenção delas, é que elas querem adquirir algumas ferramentas e trocar essa experiência, né, através dessa live, para poder sair daqui com algo que elas possam aplicar no dia a dia, na empresa delas, né? Então, eu queria pedir a vocês, eu acho que a live é um período muito rápido, muito curto, e eu gosto muito de trabalhar essa interação, né? A gente tem 6 pessoas na live. Eu sou empreendedor. Hoje eu estou empreendedor no ramo de naturais, mas já empreendi no ramo de construção civil. E tudo que eu aprendi nessa fase, que foi a maior fase da minha vida empreendendo, foi muito útil para mim, mas não estava conectado com o meu propósito de vida, né? Então, acontece com muitas pessoas, antes de clarificar na mente delas o que elas devem fazer e qual o propósito de vida delas, elas passam por algumas fases e desenvolvem algumas atividades. E depois de um longo tempo que elas conseguem se encontrar e desenvolver a atividade da qual está ligada ao propósito delas, né? Só que eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque toda essa trajetória que me trouxe até aqui, eu consegui somar experiências. Né? O Pablo fala muito de empilhamento de pressão, né? Quando a gente tem coragem de empreender, você vai empilhando pressão. Em alguns momentos aquilo não funciona tão bem como você gostaria, mas as experiências que você vai acumulando, a cada passo que você dá, você vai avançando mais. E eu estou nesse ponto hoje. Eu estou há 4 anos desenvolvendo esse trabalho com naturais. Consegui melhorar muito a minha habilidade de venda, né?
esse trabalho que eu faço agora, e a gente está tendo um resultado muito bacana. Boa tarde, Luiz, está entrando. O Dinho, infelizmente, vai ter que sair, mas fica tranquilo, Dinho. Fica tranquilo, eu sempre deixo a live salva, então você pode ir tanto no meu perfil quanto do Leon, a live vai estar lá salva, vou deixar salva, e vocês podem compartilhar com os amigos de vocês, quem tiver, aí meu pessoal, meu amigo da Proa Condominial, foi o meu primeiro convidado aqui, né? Obrigado pela participação. Leon, a gente já está aqui com uma mensagem, né? Mensagem da pessoal da Crachá Offline. Nós já tem essa, transforma isso aí, passa para online, hein? O offline está acabando. Tem que virar online. Vocês aí, hein? Ela falou que ambiência. Ela, quando entendeu isso, a chave virou e ela passou na peneira, né, os laços. Realmente, isso que você está comentando é o principal. Porque quando você muda as pessoas que você convive, né, as pessoas que estão no seu entorno, você começa a ter mudanças de mentalidade. Você começa a pensar diferente. Isso aconteceu comigo, não pela ambiência das pessoas em si, mas pela ambiência também do que eu comecei a assistir. Eu comecei a ter a mudança da minha mente assistindo novas pessoas, assistindo lives como essa, assistindo lives como as pessoas que a gente honra, né? Porque foi a pessoa que causou, de certa forma, a nossa conexão, que é um Pablo Marçal. Boa tarde, Gilcimar, grande professor. Desculpa, me perdoa, mas não tem como eu não te chamar de professor, porque você, já te falei, você é um alvo para mim. Então, um dia eu quero chegar a ser como você, né? Mas... Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. Cara, mas antes eu vou te falar uma coisa que eu tenho observado. Não sei se acontece com algumas das pessoas que estão na live aqui, mas a galera que quer empreender, ela depende muito dessa facilidade de se articular, de ter uma boa oratória. A venda, ela passa por isso. E, cara, você teve uma experiência, eu não sei se nessas lives que você tem feito, eu acho muito importante você fazer, se puder fazer nessa nossa live, eu acho legal. Eu vivenciei uma experiência que você teve, estava no dia lá que aconteceu contigo. Foi um encontro de QGR e o Sullivan te convidou para o palco. Parece que você tinha lá uma dificuldade de falar em público e tal. Eu não sei se você tem compartilhado essa experiência, mas eu acho que aqui seria legal porque eu acho que é um dos pontos de partida para a pessoa ser bem sucedida no negócio que ela vai desenvolver, no empreendimento que ela vai fazer, é trabalhar essa capacidade de conectar, de falar, né? De boa oratória, vamos dizer assim, né? E como é que foi isso aí? Como é que você desbloqueou e destravou isso? Conta pro pessoal, que, cara, vai ajudar a galera. Cara, vou falar a real. Esse até o ponto, a gente nem combinou, mas é bom que é assim, acontece as coisas assim, a gente bate e volta. Mas isso foi uma questão muito importante, foi até quando a gente se conheceu, né, a partir dali. A gente participou de um evento, foi até depois, né, depois do encontro dos PGRs, teve um evento do pessoal de São Paulo que veio para cá, foi na época o Ponto X, foi dali que me deu a partida para eu ir para São Paulo. E, de repente, no começo do evento, o Sullivan Pacheco, quem não conhece, ele também é um grande empreendedor. Eu até aqui na live quero já deixar registrado o convite para ele. Vou fazer isso pessoalmente. Espero que eu possa contar. Enfim, ele comentou no começo do evento, poxa, quem nunca esteve aqui gostaria de estar.
Aí eu olhei para um lado, eu levantei a mão. Aí eu levantei a mão, poxa, nunca fui aí, nunca subi num palco, nunca falei em público assim, porque eu já tinha começado a falar em live, já tinha começado antes daquele evento fazer umas lives, eu já estava dando uma destravada, né, nessa apresentação. A minha primeira live está aqui, está nos meus vídeos, se você ver, eu estava me tremendo literalmente. E aí, quando ele me chamou, eu subi no palco, minha perna tremendo, eu me apresentei, virei pro lado e aí, o que eu falo agora? Eu não sei o que eu falar, estou tremendo. E a partir dali, eu verifiquei que não era só a questão de você estudar. Não adianta você estudar. A gente já estava estudando através, assistindo as pessoas que a gente segue, que fala muito sobre essa necessidade que a gente tem de se expor, falar, começar a fazer live. Mas ali eu percebi a necessidade da gente poder conversar entre as pessoas. Porque o online, isso que a gente está fazendo aqui, ela é um ponto de ligação para o offline. Mas se você não faz algo no offline, o que você for fazer no online vai ser deficiente, vai ser deficitário. Então, quando eu travei daquela forma ali, para mim foi um grande passo. Foi um grande passo porque era algo, eu ainda sou, eu era, na verdade. A gente muda logo na mente, quando eles botam eu era, muito introvertido. Eu não. A Duana, eu acho que ela está aí ainda, ela estudou comigo no ensino médio. E eu sempre fui uma pessoa introvertida, apesar de ser uma pessoa que gostava de estar entre amigos, diversão, mas de falar, assim, ir à frente, eu sempre fui muito introvertido, né? E aí, quando eu subi no palco daquela vez, foi um choque. Foi um choque estar ali. Eu acredito, eu desenrolei um pouquinho, aí devolvi o microfone e dali ligou, acendeu uma luzinha. Só não adianta só estar na internet, não adianta estar querendo, não adianta só querer, a gente tem que fazer. Então, começar a conectar com as pessoas, né? Não, Rômulo, o que acontece? Eu agora fiquei impactado, cara. Eu estava na live do Pablo agora, da hora do almoço, uns 5 minutinhos. Eu fiquei muito feliz porque tem um cara aqui de Teresópolis, que é um amigo nosso, que ele se converteu no PGR de Terê. Pô, esse cara, ele foi naquele movimento do Pablo em São Paulo, lá em Barueri. Você foi naquele dia lá, que ele fez o lançamento da campanha dele, no estádio de Barueri? Foi. Eu tava lá. Você tava lá, né? Eu tava de staff lá, pô. Eu também. Eu fiquei no staff. Cara, aquele cara foi, deu um jeito de ir pra lá, não voltou mais. Eu conheço a família dele. Ficou, e o Pablo estava citando ele agora na live, que ele é um dos caras que, nessa pegada que o Pablo tá de correr, a maratona lá, os 5, 10 quilômetros, ele tá colado com o cara. E aí a pessoa que entrou na live aqui falou de ambiência, né? Quando você toma uma atitude corajosa igual você, porra, você poderia ter negado o pedido do Sullivan e ter ficado com vergonha de lá, mas você tomou atitude e foi. E eu acredito que a partir dali, com aquela experiência, você ficou mais à vontade para estar falando em público e tal. E a gente está falando de empreender. A gente está falando de empreender. Porra, o cara tava com a habilidade escondida aqui. Ele é filmmaker do Pablo lá e tem outras habilidades que ele desenvolvia na região. Um talento escondido. E pela iniciativa dele de ir para São Paulo e ter coragem de ficar lá, o cara hoje está numa ambiência que vai levar ele longe se ele continuar com essa atitude que ele tem, né? Então, você também, porra, eu lembro que naquela vez que nós fomos lá no Arraiá do Marçal, em São Paulo, você estava lá,
lá, pô, se disponibilizando para a equipe, trabalhando como staff, fazendo todo uma semeadura. E eu acredito que daquilo ali você acumulou, né, você teve um ganho muito grande, o network que você fez lá, as pessoas que você conectou. Sim, com certeza. Nossa, Aquele evento... Então, não, só para completar aqui, rapidinho. Aquele evento que eu subi no palco, que eu fui chamado, ali me deu o start também para eu ir para São Paulo. Foi daquele evento ali que eu estruturei a minha ida para São Paulo. Dali, na semana seguinte, eu estava em São Paulo, eu fui e fiquei também. Aí eu fiquei lá e não voltei. Dali, na semana seguinte, eu estava em São Paulo, eu fui e fiquei também. Aí, tá dando atrasado. Aí eu fiquei lá e voltei. Ah, legal, isso, deu uma legal. travada, agora melhorou. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Hoje, elas estão buscando algo e eu acredito que elas vão encontrar aqui, talvez dentro de uma palavra, alguma coisa que a gente vai trazer. Mas a live ela iniciou com essa pegada de estimular você que está nos ouvindo a mudar a sua ambiência, né? Acreditar que, de fato, você é a mesma das 5 pessoas que você convive, aquela coisa que a gente já sabe. 85% dos resultados que você tem está relacionado às conexões que você faz. Tem uma porreira de gente aí que é especialista no que faz, que é muito bom, mas tem dificuldade e não tem essa capacidade de conectar com pessoas. E aí, às vezes, você vê pessoas se dando bem na internet, no online, no offline, porque são pessoas que tomam aí essa atitude de aumentar, né? Aumentar aí as conexões, as amizades. E, é claro, a gente tem que saber em qual ambiente que a gente vai buscar isso, né, Ron? Aqui a Crachá Ocular falou que o Pablo Pascal está mudando as cabeças, realmente. Está mudando muito. E ela do online e offline vem da CLT, cancelada. Maneiro isso, cara. Crachá Ocular por causa da CLT. Muito maneiro. Gostei. Cara, uma coisa que eu queria te perguntar, você já comentou da última vez, mas eu gostaria que você repetisse para as pessoas que são novas aqui, né? Na parte do empreendedorismo, o que fez você começar a empreender com o natural? Como é que foi esse começo para você? Então, cara, eu venho de uma família de empreendedores, e empreender para mim não é uma coisa tão difícil. Só que eu sempre fiz para pessoas, nunca fiz para mim. E nessa jornada, né, igual como eu havia falado, eu tomei a decisão de morar em São Paulo com minha esposa, e acho que não cabe aqui na live, que vai demorar, não tem tempo para a gente contar toda essa experiência que é muito bacana, que a gente passou lá, mas eu quero focar bem na sua pergunta. Eu preciso falar sobre isso, né, porque tem a ver com a questão de quando eu comecei com naturais. Eu sempre tive essa capacidade de enxergar a oportunidade de negócio, sempre tive facilidade de vender. Só quando eu fui para São Paulo, como é um local que eu não conhecia ninguém, e preocupado, lá tem um certo preconceito com carioca, não sei se você sabe, né? Tem um pouco desse preconceito. E eu fui para lá, cara, com o objetivo de, inicialmente, voltar para a CLT. E foi o que eu fiz. Com a experiência que eu tinha de vida na área de construção civil, uma empresa grande me chamou, eu fui trabalhar lá. Mas todo bom empreendedor, o cara que já bebeu da água do empreendedorismo, ele não consegue voltar para a CLT, bicho. Não tem. Quando volta, fica em crise. Né? Por quê? Porque empreender é algo que quem está aqui não faz. Quando começar a fazer, não vai conseguir, de fato, voltar. E se voltar, não vai se sentir bem. E aí eu fiquei um ano e pouco nessa empresa, tentando enxergar uma oportunidade de negócio na capital.
E eu olhei para mim, eu falei com minha esposa assim, Rômulo, eu falei, cara, aqui nesse local é um local propício para abrir uma loja de produtos naturais. Não tinha. E logo assim que eu falei isso, passou uma semana, uma pessoa também que tinha visão foi lá e abriu. Eu brinquei com ela, falei assim, cara, não adianta ter a ideia e não ter a grana, porque alguém foi lá e fez, tinha condição de fazer. Enfim, passou um ano, eu virei cliente dessa loja e um belo dia eu fui lá no sábado à tarde buscar um produto que eu comprava e perguntei à vendedora. Falei, você tem isso aqui? Ela falou, não tenho. Eu falei, não tem problema, quando chegar eu volto e compro. Ela falou, não vai chegar, porque hoje está fechando a loja. E aí tem a ver com uma questão de fé espiritual na minha vida, porque Deus me deu um comando no meu coração, falou, você vai comprar esse ponto. E eu falei, e eu dentro de mim, na minha mente, eu falei assim, cara, não tem como, não tem grana para isso. E mesmo assim eu obedeci, conversei com o dono da empresa, ele me vendeu o que tinha lá parcelado e eu consegui abrir essa loja lá. E aí iniciou essa jornada empreendendo com naturais. Mas o que fez eu ter essa visão foi um problema que eu tive na saúde. Um ano atrás desse fato, que eu fui parar na sala vermelha do hospital com hipertensão arterial a 23 e com a glicose altíssima. E pela minha idade, eu fiquei assustado com aquilo. Quando eu falei com o médico da família, ele falou, cara, você vai ficar escravo desses remédios aqui a vida toda. Isso aí é congênito. Teu pai, teu avô, teu tio teve, você vai ter. Eu me questionei. E falei, porra, deve ter outro caminho que resolva o problema. Eu não vou ficar escravo disso aqui a vida toda. E comecei a entrar, a mergulhar, buscando informações na internet, com outros profissionais, se tinha outra forma de eu tratar isso que está acontecendo comigo. Foi aí onde eu conheci a medicina natural, a medicina integrativa, conheci uma coisa chamada epigenética. A epigenética é uma descoberta científica no mundo da medicina que no Brasil não é muito difundido, mas na Europa, Estados Unidos já é muito conhecido e aplicado. A epigenética, ela diz que você não é controlado pela sua genética, é só 5%. Os outros 95% você consegue determinar para onde você vai levar a sua saúde. Você, Rômulo, não é escravo da sua hereditariedade. Né? Por exemplo, você vai lembrar aí agora, se eu te perguntar, Rômulo, você lembra de algum problema que teu pai teve, sua mãe, seu tio, de saúde? Lembra um aí? Fala para mim algum que você lembre de algum familiar. Não lembra de nenhum? Pressão alta, câncer, diabetes. O que acontece? Assim, até te falar sobre isso, eu não lembro. Leon, só deixa eu te pedir, por favor, a Cachá falou que estava dando um eco. Eu mutei meu telefone, ela falou que melhorou. Então, de repente, quando eu for falar, eu muto o seu para ver se melhora. Eu acredito que seja isso. O que? O meu tá dando eco também? Não. Eu acho que é o meu. É o seu. Quando eu falo, vem eco daí. É isso? Me confirma aí. Aí muta o seu para ver se melhora. Botar mudo? Peraí. Bota o teu muto quando for falar, que a gente vai revezando assim. Foi? Parou. Então era isso mesmo. Quando a gente for falando, a gente vai mutando. Então, não, beleza. A gente mutou, resolveu. Então, te falar em relação a essa questão de saúde, aconteceu algo parecido comigo. Eu não sei, na minha família, meus pais, questão de hipertensão. Meu pai faleceu já, relativamente cedo, ele nunca apresentou. E minha mãe já apresentou, sim, pressão alta depois de uma certa idade. Mas tem uns 2 anos, foi isso até também que me deu um start para eu começar a mudar ainda mais a minha mentalidade. Eu fui parar no hospital com
a pressão 20 por 14. Eu cheguei lá no hospital, o médico falou, olha só, você tem hipertensão. Você tem hipertensão, você vai ter que tomar remédio. Aí eu, como assim? Tá, eu, não sabia, não sabia. Mas de um dia para outro, eu, de repente, senti um desconforto muito grande. Fui direto para o hospital, parei lá, pressão alta, tem hipertensão. Isso aconteceu comigo. No ano passado, quando em São Paulo, até uma questão assim, eu sempre fui de artes marciais, decidi depois voltar a treinar. Em São Paulo, eu parei com remédio. Eu não tomo mais remédio de pressão e comecei a me tratar da minha saúde. Depois de lá até hoje, mesmo agora eu voltando, né, saí um pouco do ritmo, mas voltando agora, me cuidar, não tive problema nenhum em relação à saúde, minha pressão sempre esteve ali na normalidade, né? Falo que agora 12/8 já é uma hipertensionagem, mas passa aí 11, 12. Mas eu tive um caso desse sim na minha saúde. Então, Rômulo, o que acontece? Queria pegar um exemplo seu aí, ou de algum familiar, porque é meio que cultural, né? A gente, nas famílias hoje, assim, principalmente aqui no Brasil, não sei lá fora como é, mas a gente tem essa visão de que, porque meu pai teve câncer, eu tenho chance. Isso é um fato, tem na genética ali um elo mais fraco. Só que na epigenética a gente tem como fortalecer esse elo mais fraco e prevenir de que isso aconteça. Né? No meu caso, eu não tirei o remédio de imediato, porque eu acho isso um pouco irresponsável. Mas eu fui fazendo um acompanhamento junto com o médico e à medida que a pressão foi baixando com as coisas que eu implementei, eu consegui tirar esse remédio que era, de certa forma, ali nocivo, com muitos efeitos colaterais. Né? Rômulo, tem um dado que é espantoso. Né? Os Estados Unidos é muito bom em pesquisas, né? E tem um dado importante que eles declaram que o americano, quando ele inicia com um remédio químico para tratar uma doença, do ponto inicial até o final da vida dele, ele já somou uma quantidade de 25 remédios, de 25 químicos, ou 25 farmacos, né, como a gente fala. E, cara, a maioria das doenças metabólicas que mais matam no Brasil, aí vamos colocar aí problemas cardiovasculares, problema no coração, hipertensão arterial, diabetes, Alzheimer, e por aí vai, né? Problema de câncer, são doenças metabólicas que estão totalmente conectadas com o estilo de vida e alimentação. E eu apliquei aquilo na minha saúde, funcionou. Inclusive, o que eu te recomendo aí como atleta é não deixar faltar magnésio na sua suplementação. É um dado um pouco antigo, mas que nem todo mundo sabe, né? O Brasil está incluído numa listagem que a OMS divulgou, que é a Organização Mundial de Saúde, colocou o Brasil lá entre os 10 países com déficit de magnésio no solo. Nós não somos um país que tem vulcões, por um lado, graças a Deus, se tem é coisa muito pouca, mas o solo, ele não é um solo magnesiano. E o magnésio, ele é base da vida, participa de mais de 300 funções no corpo, ele é extremamente essencial e todo brasileiro deveria atentar aí para fazer essa suplementação. É difícil medir em exame de sangue, porque por ele ser tão essencial, quando você dosa no sangue o magnésio, na maioria das vezes ele vai estar numa medida ali mediana. Por quê? Porque na sabedoria do corpo, o corpo tira dos órgãos vitais para deixar ele circulante, atendendo às demandas principais e emergenciais no corpo. Então, se há uma dica aqui que eu acho que todo empreendedor, né, que desgasta muito a parte cognitiva, precisa de ter um índice energético acima da média, porque o empreendedor, principalmente na fase inicial, ele desgasta muito a sua parte energética. E o magnésio, ele tem uma das funções dele, de dentro da célula fazer um trabalho de geração de ATP. ATP é a moeda energética do corpo. Dentro da célula, no ciclo de Krebs, forma energia com magnésio. Então você vê uma pessoa, eu vou te falar
assim, 80% dos casos de pressão alta, depressão, ansiedade, na fase inicial ali, ela começa, né, claro que ela vai avançando, é por conta da deficiência crônica de magnésio. Quando eu descobri isso, apliquei na minha saúde, tive resultado, eu falei, cara, eu vou me conectar numa área, vou empreender numa área que eu vou poder ajudar a saúde das pessoas. E isso foi o que mais me motivou. Se fosse olhar em termos financeiros, inicialmente nessa transição que eu fiz não foi tão boa, mas é algo que eu fiquei apaixonado. E a gente está falando de empreendedorismo, o que eu fiz? Eu comecei a estudar na área de naturopatia, me formei, desenvolvi um método, Romulo, chamado atendimento consultivo. A gente atende na loja, mas a gente gasta ali, gasta não, né? Investe 10, 15 minutos no cliente, a gente consegue identificar qual a necessidade real dele em termos de suplementação. O ticket médio da empresa aumenta porque a gente consegue fazer uma venda melhor para a empresa, porque o ticket médio aumenta, mas também para o cliente, porque ele tem um resultado melhor. Então, assim, essa área para mim hoje, cara, só pelo fato, né, da gente conseguir transformar a vida das pessoas, já é o fator principal aí para me motivar a estar fazendo esse trabalho. Cara, uma coisa que a gente pode ver. Muta aí o microfone, deixa eu falar. Valeu. Então, a gente pode ver que, como qualquer empreendedor, você tirou de uma dor, né? Uma dor que você teve, você tirou a sua forma de crescer e trazer as soluções dos problemas, não só os seus, mas como transbordar isso para outras pessoas, né? Como você já deu uma dica, tem uma pergunta aqui também do meu amigo da 4D Mod. Ele perguntou, vou deixar você responder e eu aproveitar, vou pedir para você também dar já como você deu essa dica de magnésio, eu vou pedir para você falar alimentos ou como as pessoas podem melhorar esse magnésio aí, essa suplementação de magnésio. E já vou deixar para você começar a responder primeiro. O pessoal da 4D Mod perguntou, o que é empreender para vocês? Tá ouvindo bem, Rômulo? Cara, empreender na maioria das vezes, assim, pra gente, cara, é começar um negócio sem os recursos necessários, sem aquilo que você precisa. Empreender é algo que somente uma pessoa corajosa pode fazer. Mas empreender, né, não necessariamente você empreende só abrindo uma empresa. Dentro da sua casa você empreende, dentro da igreja você empreende, né? E às vezes as pessoas confundem abrir empresa com empreender. Né? O empreender é quando você toma essa atitude, quando você é um empreendedor, né, muitas das vezes pela tua criatividade, pelo teu esforço, você acaba consolidando uma ideia de negócio. Né? E foi o que aconteceu comigo. Né? Eu comecei a empreender algo na minha saúde, aquilo deu resultado e eu vi a possibilidade de desenvolver um negócio e abrir uma empresa, né, no ramo de naturais, e isso começou a trazer resultado para as pessoas e me conectou muito com essa área, né? Me conectou muito, muito mesmo. Eu já tive vontade às vezes de voltar para a área que eu trabalhava, mas eu não consigo. Por quê? Porque é muito bacana a gente ver a transformação na vida das pessoas. Essa semana não, esses dias, eu não sei se tem uma semana, Romulo. Cara, eu tive uma experiência fantástica. Um senhor entrou na loja e aí ele chegou procurando óleo de semente de abóbora, né? E a gente que está acostumado a lidar com pessoas, a gente sabe quando a pessoa não está muito bem. E eu comecei a
conversar com ele ao ponto dele se abrir. Ele falou que estava com câncer de próstata, estava fazendo quimioterapia, né? E eu conversei com ele, estimulei ele a continuar com o protocolo médico que ele estava fazendo, de forma nenhuma de respeitar. Ele estava buscando uma outra alternativa, eu elogiei ele, porque realmente o óleo de semente de abóbora trabalha a prevenção cancerígena para a próstata, ajuda na diminuição da hiperplasia, que é algo que acontece muito com os homens a partir dos 40 anos, né? Hiperplasia benigna da próstata não tem nada a ver com câncer, não vira câncer, né? A pessoa pode ter as duas coisas, mas ele naquele momento estava muito cabisbaixo, muito mal. E aí eu falei, cara, vou te dar uma sugestão, e fizemos lá com ele um protocolo natural, para ele trabalhar paralelamente ao que o médico estava pedindo. E ele topou iniciar aquilo, fez por um mês, retornou na loja, sorrindo, falando que o médico tinha falado para ele, perguntou o que ele estava fazendo, porque os marcadores dos exames dele, né, na próstata estavam diminuindo. Partiu para o segundo mês, no terceiro mês, minha esposa estava na loja, ele entrou emocionado, chorando, falando que o médico já tinha liberado ele para trabalhar de novo. E que a situação dele tinha se regularizado, e isso foi muito emocionante para a gente, como tem sido em várias outras experiências, né? E vale a pena você fazer de forma diferente, né? E trabalhar com aquilo que você gosta. Então, faz muito sentido. A naturopatia, a medicina natural, é uma área que algumas pessoas têm um pouco de preconceito. O médico alopático, ele não foi treinado na faculdade de medicina a aprender sobre nutrição. Acaba que a gente tem essa capacidade de dar essa orientação. As recomendações terapêuticas são sempre dentro de trofoterapia e fitoterapia. É a farmácia de Deus, né, Rômulo, na verdade. A gente utiliza as ervas, os chás, utiliza os nutracêuticos, né? Por exemplo, o magnésio, ele é considerado um nutracêutico e é algo essencial à vida. Ele participa de muitas coisas importantes. E eu quero trazer até uma dica aqui para os empreendedores, né? O empreendedor, por conta da necessidade de ter essa criatividade, de ter assim, a acuidade visual, conseguir enxergar, ter clareza na parte mental, né? Uma melhor performance, utilizou magnésio, otimizou o nível de magnésio no organismo, vai ter uma ação a nível cerebral muito interessante. Quem quiser anotar aí depois, você pode anotar o nome do magnésio específico para o cérebro, é o magnésio treonato. Você encontra em casa, em lojas de produtos naturais, que ajuda pra caramba. O ômega 3, poucas pessoas sabem, o ômega 3 é muito conhecido, mas ele tem uma substância chamada DHA, e o DHA, sem o DHA no cérebro, você não consegue formar nenhum hormônio cerebral. Serotonina, dopamina, 5-HTP e por aí vai. Então, assim, duas coisas que vão ajudar muito para quem consome muito conteúdo, está buscando um maior aprendizado. Ômega 3 e magnésio. É muito bom. Pô, aqui você diz justamente, você realmente traz mais soluções do que qualquer um pode apresentar, né? Realmente, eu quando quis te convidar foi justamente por causa disso, porque eu sei que você é um ótimo empreendedor e você vai entregar muito mais do que as pessoas podem esperar, cara. Para mim é uma honra ter você aqui por causa disso. Além da nossa amizade, do companheirismo, da nossa conexão, é uma honra ter aqui porque eu sei que você entrega muito mais. Obrigado, cara, muita gratidão. Eu também poder responder essa pergunta, eu acredito que empreender para mim é quando você, até a nossa amiga aqui da Crachá Offline, ela falou transformar. Sim, também tem essa questão de transformar, mas sempre quando a gente consegue transformar primeiro a gente, né? Quando a gente consegue transformar primeiro a nossa mente. E aí, você, quando vê os resultados na sua vida, você se vê quase que obrigado a transbordar isso para a vida das pessoas. Então, empreender também tem
muito a ver com isso. Você poder levar aquilo que deu resultado para você para a vida das outras pessoas, né? E comigo, uma coisa que aconteceu muito, muito curiosa que eu guardo comigo também, muito gratificante. Quando eu comecei a cuidar de um condomínio aqui no Rio, logo quando eu voltei para o Rio, né? Voltei para cuidar de um condomínio. E esse condomínio, quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que conectou comigo foi uma senhorinha. Essa senhorinha, né, eu, claro, já dando atenção, me apresentando, só que ela já veio também abrindo sobre a vida dela ali no condomínio, sobre, até falando, a gente vê que às vezes os senhorinhos falam até demais, né? Não condenando de forma alguma, eu estava totalmente à vontade ali conversando com ela, né? E ela comentou comigo que ela falou algo que eu guardo comigo até hoje. Ela virou para mim e falou, eu nessa última semana, eu benzei a entrada aqui do condomínio com água e óleo, para que a próxima pessoa que entrasse aqui no condomínio fosse uma pessoa uma pessoa de Deus, uma pessoa que realmente traga união, coisa que se perdeu com o tempo aqui. E aí, quando ela falou isso, eu só de falar já arrepio. Eu, logo no dia, isso foi no dia anterior, né? Logo no outro dia, eu estava entrando lá no condomínio. E isso, para mim, foi justamente ter a consciência que nada é o acaso. Nada é o acaso. Quando você empreende, a gente não fala sobre... Primeira coisa para um empreendedor não é dinheiro. Dinheiro não é o fim. Dinheiro é o meio. Dinheiro é mecanismo de alavancagem. Então, é justamente nessas experiências que você tem a noção do que aquilo que você está fazendo está transformando pessoas, está levando não só profissionalismo, mas levando também um propósito, levando algo muito maior do que só isso, né? Deixa eu falar aqui. Gerar ambiência e pensar na coletividade. Exatamente isso, Fátima. Quando você junta uma coisa a outra e coloca a sua ambiência, né, quer dizer, o seu propósito, quando isso está unido ao seu propósito, é o versículo que eu carrego comigo. Para mim, é o meu versículo favorito que eu sempre comento, que é Provérbios 16, 3. Provérbios 16, 3. Lá diz o seguinte: consagre tudo o que você fizer, consagre ao Senhor, que seus planos serão bem resolvidos, terá bons frutos nos seus planos. Então eu trago isso para mim tudo que eu faço. Tudo que eu faço é consagrado ao Senhor, penso primeiro nele e tento levar um pouquinho dele, mesmo não sou uma pessoa perfeita, eu tento levar um pouquinho dele para as pessoas, para melhorar. É sempre assim. Isso aí. Então, cara, e alguém colocou aqui empreendedorismo como transformação. E é justamente isso, né? Eu tenho um método aqui, que é o método Transforma, que a gente até trabalha muito a questão do emagrecimento que as pessoas buscam, mas lá a gente fala o seguinte: o emagrecimento vem de brinde. Na verdade, o que a gente quer é transformar a saúde da pessoa como um todo, porque a obesidade, a inflamação, ela é um sintoma de que algo de errado está acontecendo. Inclusive, eu tive 103 quilos, hoje eu estou com o meu peso, né, dentro da normalidade, e isso está trazendo benefício para a minha saúde. Agora, empreender, né, tem pessoas aqui que estão buscando algo novo na vida delas. Eu acho que empreender, tem uma frase que a gente utiliza no método que é: só transforma quem muda a forma. Né? Mudança, metanoia, transformação de mentalidade. Você tem que deixar alguns hábitos que são nocivos e implementar hábitos novos. E nem todo mundo tem coragem de fazer isso. Tem gente que fica só na teoria, né?
Tem uma frase que o Pablo fala que marcou muito no pior ano que eu fiz, em 2019, que ele fala: se você não gosta do que você está recebendo, muda o que você está fazendo. Né? Se o teu resultado hoje não está da forma que você quer, muda, transforma, implementa, vê onde você está errando e começa a implementar atitudes novas. Agora, é uma briga intensa com o nosso cérebro, porque a gente vem com algumas âncoras na memória daquilo tudo que a gente construiu ao longo do tempo, e é preciso ter muita coragem. Então a gente quer estimular você, dizer que vale a pena empreender novos hábitos e trazer algumas mudanças. Lá no meu negócio a gente fala muito de implementar coisas novas na saúde, né? Eu tenho clientes lá que às vezes chega tão inflamado, tão intoxicado por conta do consumo que ele está fazendo de coisas erradas, que na nossa cultura parece normal, mas está trazendo prejuízo para a saúde, e a gente traz uma proposta de acompanhar ele e ajudar ele a sair e implementar novos hábitos, mudar a alimentação e, consequentemente, consegue mudar a vida. Então, cara, essa palavra que veio aqui, não sei quem foi que comentou, mas quando fala de transformação, é algo que a gente precisa ter em mente todos os dias quando a gente quer empreender. Né? Só transforma quem muda a forma. Então, que essa é uma outra coisa interessante. Quem está aqui na live está fazendo, o nível de network está baixo, tem que começar a ampliar isso aí da melhor forma possível. Né? A questão da ambiência que comentaram aqui é muito importante. Cara, como que minha mentalidade mudou depois que eu comecei a mudar a ambiência? Às vezes você está num lugar que as pessoas não te financiam, né? Isso acontece muito em pessoas que são muito conectadas com a família ainda, e não conseguiram, né, se libertar dos pais, do pai, da mãe. É preciso tomar essa decisão também. Às vezes a pessoa já está casada, já tem filhos, mas continua com aquela dependência emocional de um pai ou de uma mãe. E essa ruptura ela é muito importante, e apesar que, né, isso não é só a gente que está falando, a Bíblia fala isso também, né, Romulo? Deixará o homem o seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, né? Sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Então, essa questão de ambiência, o próprio Deus orienta, que as pessoas que estiverem aqui precisando tomar essa atitude, que você tome essa atitude de mudar a ambiência, porque Deus vai te mostrar algo que nesse momento, onde você está, com as pessoas que você está, você não consegue enxergar aquilo que Ele quer te mostrar. Justamente isso que você comentou a respeito da metanoia, da transformação, uma coisa que veio agora aqui na mente, que bate justamente com isso e que também combina, traz à tona essa parte que você comentou a respeito que diz lá em Gênesis que devemos largar a casa dos pais, juntar com a nossa esposa. E agora, cara, para você ver como as coisas vêm posicionamento na hora. Uma coisa que a gente vê, a gente não transforma pessoas, a gente se transforma. Você não vai transformar as pessoas, porque as pessoas, elas são livres para pensar da forma que ela tem. Inclusive, esse é o princípio da honra, né? Honrar os seus pais. É aceitar os seus pais como eles são. Você não vai mudar, você não vai transformar os seus pais. Você vai aceitar eles como eles são, independente do que eles fizeram para você, independente do que aconteceu na sua vida ou o que anda acontecendo. Você não transforma pessoas, você melhora as pessoas. E você só melhora as pessoas quando você se melhora. E para transformar, você precisa se transformar primeiro. Então, se transforme a você mesmo. Até porque diz lá, eu acho que é em Coríntios, né? A renovação da nossa mente. Eu acho que é Coríntios, não lembro. Que diz lá, que diz na Bíblia. E a primeira coisa que nós temos é renovar a nossa mente, né? Renovar o nosso pensamento, a nossa mentalidade, a nossa forma de agir. E o que isso tem a ver? Porque também diz lá em Provérbios que guarde seu coração. E quem sabe que o coração é a fonte da vida.
E coração na Bíblia é a mentalidade. Coração não é o órgão, coração é a mentalidade na Bíblia. Então você a mudança realmente da mentalidade. Tudo leva para você ter essa cultura quando você sai dessa quebra o cordão, corta o cordão umbilical emocional, que tem o cordão umbilical físico, né, que você corta quando nasce, e tem o cordão umbilical emocional. Quando você corta o cordão umbilical dos seus pais, daquelas suas amizades que não fazem mais sentido, que não estão no mesmo propósito que você hoje em dia, você precisa cortar isso. E você faz isso quando você transforma, quando você tem uma metanoia da sua mentalidade e não tem nada a ver com as pessoas, tem a ver com você. E aí, a partir daí, você melhora as pessoas, você melhora o seu convívio com as pessoas. E também não é melhorar, obrigar as pessoas a pensar da mesma forma que você. Não, é você mostrar coisas diferentes. Você vai melhorando, aquela pessoa vai ver você diferente. Isso aconteceu comigo, cara. Quando eu voltei de São Paulo, todas aquelas... Eu tive contato, sabe, com as pessoas que eu tinha convívio antes. Aí viraram para mim, inclusive hoje eu vou dar aula, né, na academia, é a mesma academia que eu treinava antes. Quando eu botei o pé lá, a pessoa virou para mim e falou: nossa, que luz é essa que você está transmitindo? Você mudou, sua fisionomia mudou totalmente, você fisicamente mudou. Fisicamente, na expressão, sabe? Tem uma luz agora em torno de você. Então, é isso quando você decide transformar sua mentalidade, quando você tem essa mudança, faz essa transformação. E aí, você acaba só passando a transmitir aquilo para outras pessoas. A treinadora Lu falou aqui que isso também aconteceu com ela. Lu, se você fica à vontade aí, conta pra gente o que aconteceu contigo. Se você se sentir à vontade, pode ficar aberto aí, pode transbordar como foi, como aconteceu, fica à vontade aí. Isso aqui é um bate-papo pra gente trocar experiência. Quem quiser também trocar, compartilhar. A Fátima aqui também é uma pessoa que eu conheci aqui que também começou a seguir o Pablo, e a gente conectou que a gente tem mesmo princípio. Então, fica aí à vontade, cara. Se sentir à vontade, claro. Comenta aí com a gente, ajuda esse bate-papo aqui e transborda. Transborda porque não faça isso para você. Porque se fosse por mim, eu não ia fazer nada. Eu não ia estar fazendo live agora, não. Eu ia estar em casa. Já está no ar-condicionado. Mas estou aqui fazendo live. Faça isso pelas pessoas. Então, fica à vontade aí. E vou deixar também para Leon, você fica à vontade se você quiser compartilhar algo que fez, você que mudou, né? Você que mudou para São Paulo, teve essa mudança que ocasionou através de um problema, né? De um problema de saúde, né? Aí eu queria saber para você, mas o que mudou também em relação a essa metanoia para você na sua vida? Você também, você e a Priscila, né, sua esposa, o que mudou, não só para você, mas também o que mudou na sua família, né, com você, sua Pri, e o que mudou no geral? Então, Rômulo, cara, o que eu empreendi na minha vida, antes de São Paulo, que foi o de mais importante que eu empreendi na minha vida, que eu considero, foi buscar uma conexão com o Criador. Foi a busca, né, empreender essa busca de quem eu sou, né, para onde eu vou, e essa conexão que a gente faz com Deus, você começa a ter mais clarificação do teu propósito de vida, da sua identidade, né? Então, a partir desse ponto, quando eu conheci a Cristo, as minhas
movimentações, aquilo que eu comecei a empreender a partir dali estava conectado com aquilo que ele disse que eu era, dentro do meu coração. Né? E a ida para São Paulo foi um comando que ele deu para a gente, principalmente para minha esposa. Né? Eu brinco aqui, eu falo que se você não... Quem é casado aqui, né? Se você, os maridos aí, se você não ouve o Espírito Santo, ouça a sua esposa, né? Que a mulher ela tem uma sensibilidade maior e a gente tem essa consciência do quanto o mundo espiritual condiciona os outros mundos, né? A alma e o corpo, a gente acredita nisso. E a mulher ela tem essa sensibilidade. E a minha ida para São Paulo tem muito a ver com a sensibilidade da Priscila, da minha esposa, em ouvir a Deus. E eu estava relutando de ir para lá, mas era algo que era necessário. Eu precisava passar essa jornada em São Paulo, fiquei lá quase 3 anos. E cara, a minha experiência foi incrível. Tanto de observar o cuidado de Deus a partir da minha obediência, porque muitas coisas que Deus vai pedir para você, você que está aqui na live, não sei, talvez você tenha essa experiência, fala aqui com a gente, mas tem coisas que Deus pede para você que a sua mente não processa, ela até acha que não é Deus que está falando, fala, pô, isso não faz sentido. E tem coisas que Deus me pediu e vai pedir para você que está ouvindo a live que não vai fazer sentido de imediato para você, mas o que Ele pede de você é obediência. E aí, com a minha obediência, né, quando você semeia a obediência no reino espiritual, você colhe coisas incríveis. E a minha trajetória em São Paulo, 2 anos e meio, foi esplêndida, cheia de experiências positivas, de acúmulo Eu amadureci muito como empreendedor, porque eu tinha a visão de empreender numa visão familiar, tinha muitos problemas, né? Porque como a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, a gente aprende com pessoas que estão acima de nós, no caso minha família, meus pais. Mas quando eu tomei a atitude de empreender e de fazer aquilo por mim, eu alcancei um nível de maturidade muito grande. Né? E o meu retorno, Rômulo, também foi algo difícil para a gente, porque eu atingi ponto de equilíbrio na empresa, em São Paulo. Eu já estava com 2 anos, abri uma loja uma academia com 2.000 alunos, e em um dado momento Deus jogou um gelo no meu coração e falou, agora o que eu tinha com você em São Paulo acabou, você tem que voltar. E eu dentro de mim falei, não é possível, mano. Essa voz não pode ser de Deus. Pô, agora que eu atingi ponto de equilíbrio, a coisa tá bombando, eu tenho que voltar. Mas eu segurei aquele sentimento que era da minha alma, era um sentimento almático, e eu concentrei na voz do Espírito, na voz de Deus, e obedeci. E eu continuo vendo a mão de Deus se movimentando a partir da minha atitude, né, de obedecer, de ouvir a voz dele. Então eu creio que a experiência que eu posso compartilhar, talvez você que busque uma vida plena, uma vida... na verdade, todo ser humano busca isso, né? E às vezes coloca a expectativa em coisas erradas. Mas eu acho que o maior empreendimento que o ser humano pode fazer é reconectar com o Criador e entender a vontade dele, né? E caminhar dentro dessas orientações que vem do céu. E eu comecei a fazer isso com mais intensidade, porque a relação com Deus é uma questão de amadurecimento. Como Deus tem paciência com a gente, né? E às vezes a gente não tem paciência com Ele, mas Ele tem muita paciência, Ele espera o nosso tempo, Ele entende, Ele aguarda a gente fazer a nossa parte. E eu acho que é isso que eu queria trazer aqui. Talvez você está aí na live, está com esse vazio existencial, talvez está buscando, num novo empreendimento, preencher esse vazio e alcançar essa plenitude. Mas eu estou trazendo a minha experiência. Quando eu começo na minha jornada de vida, se reconectar com o Criador, a partir de ali as coisas começam a fazer mais sentido. Mesmo que meu corpo não goste, minha mente não goste. Mas obedecer a Deus é muito bacana. Raquel, boa tarde, Virginia. A Lu falou aqui, são tantas coisas, né, para compartilhar. Ela desde 2018
vem passando por esse processo de transformação. Muitas pessoas que eram do convívio já não reconhecem mais. Isso justamente acontece. Muitas já falaram o que aconteceu com você. Realmente é assim. Eu, particularmente, quando eu voltei para São Paulo, para o Rio, né? A primeira coisa que eu fiz, para mim também foi importante, foi pedir perdão, cara, para quem eu tinha contato. Eu pedi perdão para minha família por ter perdido tanto tempo, sabe? Nunca ter feito isso. É uma coisa que doía muito para mim. Hoje eu aprendi com isso, eu honro isso. Foi que quando eu perdi meu pai, eu não pude falar nada para ele, porque foi de um dia para a noite, né, que ele faleceu. Então eu não pude falar nada. Isso para mim, por muito tempo, isso contribuiu para as doenças que eu tive. Eu tive gastrite, hipertensão, ansiedade, depressão. Eu tive por causa disso, sabe? E agora que eu conheço isso, que eu consigo, que eu até honro, porque eu só estou aqui, eu só estou empreendendo pela alma, não pela alma, mas pelo espírito que meu pai via, porque meu pai sempre foi empreendedor, autônomo. Então foi dele que eu puxei essa questão de empreender, né? Aí o Vitor está entrando agora, Vitão, porra, saudade do Vitão. Vitão é incrível. Vitão, mas é justamente isso, cara. Quando você tem algo, quando você causa essa transformação em você, você você consegue transbordar as suas mudanças para as pessoas, né? E o empreender é só pegar essa transformação e adentrar e ligar um produto a algum serviço, né? A Raquel aqui comentou, você está tomando coragem para começar as lives. Só coragem não se toma, né? Coragem é decisão. Uma coisa que eu aprendi hoje, lá Deus, lá no cerco com Josué, ele falou para Josué, seja forte e corajoso. Foi isso que ele pediu. Então, coragem não se toma, coragem você já tem. Você tem que ter a decisão, botar a data e falar, vou fazer, porque a coragem já está aí dentro de você, porque você é imagem e semelhança, né? A Lu, que eu queria até fazer um convite para você, né, para participar das próximas lives, porque você comentou que tem tanta coisa para compartilhar, então vem para a live, né? Vem compartilhar com a gente. Eu vi aqui você me seguiu, gratidão, obrigado. Eu vou te mandar uma mensagem aqui, o convite já está feito para você. Vai vir participar das lives para compartilhar isso aí. Não tem por que uma pessoa incrível como você, com tanta transformação, não participar, não transbordar. Então já fiquei convidado. É isso aí, Raquel, transbordar e transformar, realmente. Quando você transforma, você acaba transbordando, você transborda inconsciente, sabe? O transbordo. Você só deixa acontecer. Show de bola. Rômulo, uma coisa que eu aprendi é que a gente precisa ter atitude e ter essa sensibilidade do que está acontecendo e o que Deus quer da gente. Cara, eu quero transbordar e da seguinte forma. Nessa live aqui eu já queria ver com você. Eu tenho uma palestra que chama O Encontro da Saúde Natural. É uma palestra que a gente não vai... O objetivo é de transbordo, é de trazer consciência das pessoas que existe um outro caminho que leva a Roma. Não é só a parte química que vai resolver problemas de doença. E eu quero deixar você aí com essa responsabilidade de agendar um dia, pode ficar à vontade, me passa, para a gente fazer uma palestra presencial aí e organizar essa galera que é do teu network, para a gente estar falando especificamente dessa transformação que a saúde natural pode trazer na vida das pessoas. Pode contar comigo. Eu fiz uma em Madureira aí até te avisei aquele dia, né?
na Assembleia de Deus do Turiaçu. Está um pouco nesse contexto aí. E aí fica à vontade, a gente tem lá o contato do teu professor de academia, chegou a disponibilizar um dia, acabou que a gente não fez no ano passado, né? Então, para a galera que te acompanha, o pessoal que está junto de você, cara, pode tirar a data, a gente divulga isso. E eu vou ter o maior prazer de estar aí, trazendo um pouco desse conhecimento de 4 anos que eu tenho com naturais. A gente tem esse tema, que é o Encontro da Saúde Natural, ele é o que eles não querem que você e sua família saibam, né? São informações valiosas que podem ajudar muitas pessoas e muita gente não passa. E a gente pode estar fazendo isso aí, cara. Então, já fica aqui. Bota aí, por favor. Bota aí. Vai lá. Valeu. Então, já fica aqui. Então, eu quero pedir. Esse é um convite que eu quero transbordar para o pessoal da live. Quem está aqui. Eu quero que vocês digam aqui, escreve aí nos comentários para mim, quem quer participar dessa palestra, quem quer estar junto com a gente, quem quer ajudar a gente, bota aí, eu quero, digita aí para mim, eu quero, e vamos fazer isso, vamos organizar, data, vamos ver um local, quem tiver um espaço, quiser transbordar o espaço para a gente fazer, fica à vontade também. Então, escreve aqui, escreve aqui no comentário, eu quero ajudar de alguma forma. Coloca aqui nos comentários que a gente vai fazer o contato e vamos botar isso para frente. Fátima colocou aqui, eu quero assistir, então já tem uma primeira, quem quiser bota aí um eu quero e vamos fazer essa palestra acontecer. Vamos falar de saúde e muito mais, né? Empreendedorismo, vamos falar empreendedorismo, saúde. Vamos levar essa live para as pessoas no tete a tete. Se eu puder falar assim, né? A Raquel botou aqui, eu quero. Legal, por quê? Eu inicialmente, ano passado, eu iniciei com as palestras presenciais. É muito legal a live, é muito bacana, tem uma interação boa, mas, cara, no presencial é uma dinâmica muito bacana. Por quê? Porque aquilo que a gente aplica, que chama anamnese clínica, no ambiente presencial a gente consegue fazer com as pessoas ali, identificar aquilo que ela precisa transformar na saúde, e às vezes o colega do lado está passando a mesma coisa. Então, é muito bacana, muito bacana. As pessoas que participarem vão gostar bastante. A última que eu fiz agora foi numa empresa aqui de ferro e aço, no CIPAT, e eu tenho feito essa dinâmica, a gente trabalha um pouco de conhecimento a respeito de saúde natural, mas a metade do evento a gente trabalha dentro da realidade, da necessidade das pessoas que estão participando. Depois a gente pode fazer um formuláriozinho, né, para a gente poder trabalhar os temas principais que cada pessoa quer conhecer, e com certeza vai ser top demais. Tá, então, beleza. É isso aí. Aqui a Raquel falou, eu quero. A Fátima falou que quer. Então, beleza. Daqui já tá decidido. Vamos fazer essa palestra, sim. Então, já travada aqui. Está travada no vídeo do Leão. Foi. Então, Leão, vamos sim, Fátima. Vamos criar sim. Vamos fazer acontecer sim. Daqui para frente fazer. O empreendedor, ele não só tem a ideia, ele tem que fazer. Então, vamos fazer assim, já está aqui decidido e já está combinado. Leão, queria aqui, a gente está chegando, cara, 1h15 de live, tempo boa, mano. A gente está falando aqui, quero já te agradecer. Eu quero, vamos passar aqui, né, já partindo, já para o finalzinho, eu queria que você falasse como que as pessoas podem te achar, como que acham aí a Leonatos, deixa aí como as pessoas
Quem quiser indicar para um amigo também, fica à vontade. Pode falar aí como as pessoas te acham. Eu quero falar também que eu preciso ter a tua ajuda aqui para dar uma regulada aqui ajuda aqui em alimentação e também dar uma melhorada para minha energia, porque por causa da luta, né? Vocês não sabem, eu também pratico e dou aula de arte marcial e também pratico, então estou precisando, mano. Show de bola, meu querido. Então, ó, a gente está preparando um site para a loja, não está pronto, mas tem o Instagram, que é Leonato_produtos naturais. E esse contato que eu coloquei aí é o WhatsApp que a gente faz o atendimento para os clientes. Em média, a gente vai para o Rio com produto de 1 a 2 vezes na semana. Então, qualquer produto ou kit funcional que o cliente gostar, olhando lá no Instagram, quiser qualquer orientação para a galera que está na live, a gente vai estar fornecendo todas as informações por esse WhatsApp aí. Pode ficar à vontade de chamar lá. A gente já tem uma conexão legal aí com o Rio de Janeiro, porque nesse período de 2 anos de loja aqui em Guapimirim, a gente faz muita entrega aí no Rio. Então, isso não tem problema nenhum. Tá bom? Galera que quiser pegar meu número, fica à vontade. Então é isso aí, gente. Obrigadão. Obrigado, Leon. Essa live correu bem, graças ao Pai, graças a Deus. Foi tudo bem. Agradeço aí a tudo isso, né, que aconteceu. Agradeço só por você ter conseguido um tempo para estar aqui. Obrigadão. Obrigado a todo mundo aqui que está acompanhando até agora. Esse programa de live está me ensinando muito, então agradeço a todo mundo. Essa interação, estou aprendendo muito com essas lives. Já queria dizer que na sexta-feira temos mais uma live. Vou receber a Suzane, ela vai falar sobre gás. Então, instalação de gás, isso aqui é importante para todo mundo. Todo mundo que tem gás em casa, ela vai falar sobre há uma nova legislação sobre gás, os cuidados com gás de cozinha, gás. Então, isso aqui é importante para qualquer um. Há inúmeros. Até hoje a gente vê aí acidente, explosão de gás. Então a gente vai ter uma pessoa que vai falar justamente sobre isso, além de trazer mais sobre empreendedorismo, né? Então, Leon, muito obrigado, cara. A Raquel falou que é enfermeira. Beleza, Raquel. Se precisar, conta com ela. Raquel, vamos se conectar, sim, vamos falar, pode mandar uma mensagem, a gente conecta se precisar tamanho. E já fica aqui marcado, vamos ver a data certinha, vamos ter uma palestra aí, vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre a natural, né, produtos naturais. Quem precisar do Leão, fixe o telefone dele aí. E obrigado a todo mundo. Vamos fazer um print aqui. Deixa eu desativar aqui os comentários. Então, pessoal, vamos lá. Vamos fazer o print. Pessoal, tira o print aí se quiser. Aê, mano. Top. Isso aí, deixa eu voltar. Bom, então, gente, obrigado mais uma vez. Leon, te agradeço. Porra, não tem nem palavra, cara. Grande amigo. E vamos conversar sobre aquele projeto. Vamos, com certeza. Valeu, Me um abraço. Me confirma lá do evento e tamo junto. Show de bola. Valeu, meu querido. Valeu, gente. Um abraço. Tá com Deus. Tamo junto.